Venha conhecer o mundo maravilhoso da exposição O Dinheiro e os Transportes na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto. Aqui encontrará uma coleção extraordinária de miniaturas de automóveis que o vai surpreender não só pela quantidade, mais de 5.000 miniaturas expostas, como pela beleza e singularidade do que vai ver. Ao descer a escadaria que conduz à exposição, encontrará a evolução dos modelos de automóveis construídos desde o final do século XIX até finais do século XX. A história das miniaturas de automóveis remonta aos finais do século XIX. Os materiais mudaram, as escalas foram alteradas, a sofisticação conheceu outros níveis. Mas, no fundo, a ideia foi e é sempre a mesma: a reprodução à escala de modelos de automóveis. No início, as miniaturas eram fabricadas por artesãos sem especial respeito por detalhes ou escala, por influência do uso de modelos em maquetas. Com a evolução, as miniaturas tenderam a padronizar na mais famosa escala de sempre, a célebre 1:43. A partir de 1932 surgiram os Dinky Toys, produzidos em Inglaterra e em França, de que falaremos mais à frente. Já fabricados nesta escala, que se tornou a rainha das miniaturas automóveis a partir da década de 1950. O uso de folha de estanho e de produção artesanal se deu lugar nos inícios dos anos 30 à Zamac, uma liga metálica composta por diferentes metais, como zinco, alumínio, magnésio e cobre, que, ao permitir a produção industrializada e em grande escala, revolucionou o brinquedo. Não só a perfeição das miniaturas aumentou, como o seu preço diminuiu. O uso de plásticos moldados para os interiores e simulação dos motores, bem como de peças mecânicas miniaturizadas, permitiram a progressiva sofisticação dos modelos. Nos anos de 1960 e 1970, muitos permitiam a abertura da mala, do capô e das portas, a movimentação dos bancos e mesmo o retirar das rodas, simulando um furo. Alguns até mudavam de direção quando exercida pressão sobre as rodas da frente. Para além da Dinky Toys, muitas outras marcas produziram miniaturas ao longo do século XX. A quase hegemonia da Dinky Toys acabou por ceder perante outras marcas que surgiram no mercado. De entre as mais famosas e conhecidas podemos destacar Norev, Solido, Sis e Kiralu em França, Mercury e Polytoys em Itália, Pilen em Espanha, Marklin e Minichamp na Alemanha, Corgi Toys e Spot-On na Grã-Bretanha, entre outras. De referir ainda uma marca portuguesa, a Vitesse, que se tornou famosa nos anos 1980. Observemos agora os famosos Dinky Toys. Fabricados em Inglaterra e também numa filial em França, os Dinky Toys têm hoje milhares de colecionadores em todo o mundo. Os mais antigos datam de 1932 até 1945 e são muito raros. Raríssimos mesmo, no estado de conservação como os que se encontram nesta vitrine. São os primeiros Dinky Toys fabricados entre 1932 e 1939, quer em Inglaterra, quer na filial francesa. Observe-os com atenção. Exemplares como estes chegam a atingir em leilões vários milhares de euros cada unidade. Claro que o valor depende também da cor, que pode marcar maior ou menor raridade do exemplar em causa. Aquelas que tiverem séries muito pequenas são naturalmente mais valiosas. Até 1945, as miniaturas da Dinky Toys não correspondiam a modelos reais. Só após a Segunda Guerra Mundial é que passaram a ser reproduzidos modelos reais fabricados pelas diversas marcas. Inicialmente, estas miniaturas eram vendidas em caixas de 6 unidades. A partir dos anos 50 do século XX, começaram a ser também comercializadas em caixas individuais e, posteriormente, só esta modalidade se manteve. Atualmente, para os colecionadores, a caixa em bom estado vale normalmente 50% do conjunto. Isto significa que se considera como peça completa a miniatura com a respectiva caixa.
Vamos agora observar outra modalidade de produção e do colecionismo das miniaturas de automóveis realizada por marcas e modelos de automóveis existentes no mercado, como a Mercedes, a BMW, a Fiat e a Volvo, entre tantas outras. A quase totalidade destes exemplares são miniaturas fabricadas após o encerramento em 1980 dos fabricantes iniciais. Na sua maior parte, os exemplares que aqui pode ver foram fabricados na China pela Mini Champs, outros são kits montados. Nesta vitrine encontra uma curiosa exposição de modelos ingleses que reproduzem marcas já desaparecidas como Rover, Hillman, Austin, Morris, MG e Riley. Estas marcas foram ícones da produção europeia e ainda hoje encantam. Os exemplares que vai ver em seguida são uma pequena maravilha, miniaturas de fabrico manual de valor elevadíssimo, de produção muito reduzida. É o caso destas miniaturas produzidas pela FIP, que só fazia réplicas de Rolls-Royce. Os estofos eram em pele verdadeira e o tablier em autêntico folhado de madeira de pau preto. Além de todas estas preciosidades, existem também muitas curiosidades. O destaque vai para as primeiras miniaturas da Solido, fabricadas antes da Segunda Guerra Mundial. São muito especiais porque têm corda, não foram fabricadas com o material designado por Zamac e ainda por cima estão fora da escala 1:43, escala esta adotada pela Dinky e pelos fabricantes que lhe seguiram. Igualmente encontra um kit de um Alfa Romeo. Observe-o antes de ser montado e depois já montado. Além de miniaturas automóveis, esta exposição apresenta também comboios em miniatura que são verdadeiras antiguidades. Antes de terminar a visita, vamos dar uma espreitadela à maqueta que representa parte do belíssimo Vale do Rio Douro entre o Pinhão e a Régua. Observe os vários modelos de comboios, entre os quais se destaca o maior, fabricado no final do século XIX pela famosa marca alemã de miniaturas Märklin. Uma bela peça que reproduz com admirável exatidão os pormenores de uma autêntica máquina a vapor. Esperamos que esta visita o tenha seduzido a vir visitar presencialmente a exposição. Ficamos à sua espera.